E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, pela misericórdia de Jesus, retornamos aqui a fim de continuarmos o estudo da obra Nosso Lar. Olá, ouvintes. Estamos aqui para estudar o livro Nosso Lar, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz, não é? Nós, no programa passado, nós vimos que o Lísias continua a explicar a André Luiz a importância da água no plano espiritual, na colônia Nosso Lar. Comentou com ele sobre a desatenção de nós encarnados sobre esse recurso divino que é a água, que nos sustenta o planeta, sustenta a vida no planeta. Ele comentou que quem cuida da água é o Ministério da União Divina e que no Ministério do Auxílio existe algumas equipes que também cuidam de magnetizar a água e de colocar fluidos que vêm do Sol, captados da luz do Sol. A gente teceu alguns comentários sobre esses princípios solares que são desconhecidos. A gente consegue ver o efeito desse princípio solar. A gente comentou que tem pessoas que usam a água aquecida pelo sol para tratar a brotoeja. A gente comentou que as roupas, quando elas são colocadas ao sol, elas clareiam. Bom, a gente comentou algumas coisas sobre isso e hoje nós vamos continuar a entender a importância desse veículo que é a água, esse veículo que consegue carrear com ele outros fluidos benéficos ou maléficos. Vai depender de como a gente vai agir e pensar perto de um copo d'água. A gente está no 20º parágrafo. Nós estamos mais ou menos na 16ª linha desse parágrafo e vamos dar continuidade à leitura. Na maioria das regiões da extensa colônia, o sistema de alimentação tem aí as suas bases. Então, todo o alimento que é administrado na colônia Nosso Lar tem como base a água, que é acrescida, como a gente já viu, de princípios que vêm do Sol e também do magnetismo espiritual daqueles que manipulam a água. Acontece, porém, que só os ministros da união divina são detentores do maior padrão de espiritualidade superior entre nós, cabendo-lhes a magnetização geral das águas do Rio Azul, a fim de que sirvam a todos os habitantes de Nosso Lar com a pureza imprescindível. Porque, né, Tereza? Nós já colocamos isso em programas anteriores, o conhecimento para a manipulação dos fluidos. E o sentimento E o bom. Sentimento aliado ao conhecimento, né? Isso. São as duas asas do nosso progresso, né? Como então, lá estão os mais elevados, exatamente, os mais elevados. A água, porque a água é excelente condutora de forças eletromagnéticas. E nós vimos no capítulo anterior do livro a questão da alimentação, aquela confusão que deu toda, né? De contrabando, de tudo, teve que prender gente, 30 anos consecutivos lá o governador lutando. Porque agora na nova fase que a colônia entrou, né, de ideias, porque tudo é ideia, e na questão da alimentação vai se usar predominantemente a água, porque aqueles fluidos grosseiros sólidos que faziam os bolos, os churrascos e tudo, não tem mais. Ele não tem, ele lutou contra isso. Então vai ser necessário também, e a importância capital da água, né, no sentido de carrear
os fluidos necessários para a sobrevivência da colônia. Ah, mas já morreram, mas são espíritos materializados ainda. São, né, ligados pela mente às questões da Terra, como nós outros. Com muito condicionamento ainda. Isso, com muito condicionamento. Estou com sede, estou com fome. Isso, olha, a importância é grande porque ele está repetindo, ele está falando novamente o que ele já explicou para o André Luiz. Isso. Só os ministros da união divina são detentores de maior padrão. E por isso então o trabalho inicial é feito pela união divina, mas os ministérios, como ele falou, o Ministério do Auxílio, pode acrescentar alguma coisa, porque quem habita o Ministério do Auxílio são espíritos mais materializados. Isso. Quem habita, vamos supor, o Ministério da Elevação são espíritos já mais desmaterializados. Então, a alimentação lá é outra. São fluidos mais sutis, eles não precisam de fluidos grosseiros para se alimentar. Então, como o progresso é necessário, porque assim, a gente pode raciocinar, mas já que tem espíritos materializando mais grosseiro, eu vou ficar nessa parte aí, se eu for para lá, vamos supor, qualquer lugar que eu esteja. Mas aí é uma questão de acomodação. Isso não é a realidade. Se nós já estamos aqui encarnados, sentindo a necessidade da nossa melhora, a nossa melhora, a gente passa por tudo, a melhora íntima, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então eu tenho que me amar primeiro. E o amor a mim mesmo, ele passa por todas as situações. Então eu não estava explicando isso aqui, ele não ia perder 1, 2, 3 capítulos explicando isso para gente. De comida e bebida. Não ia, porque é essencial para nós ainda. Porque há sofrimento. Nós estamos muito, mas muito distantes das condições de angelitude. Porque nós não podemos, espíritos... A Tereza falou no programa passado do Chico, da superioridade. Né? Marco me lembrou agora da história que eu vou contar. Tem uma história que ela prometeu contar. É isso mesmo. Então, eu lembro. Então, a angelitude desses espíritos, nós estamos muito longe. Nós temos que treinar isso aqui para quando desencarnarmos, nós estamos aptos. Porque aí, voltando ao que eu estava falando, podíamos raciocinar assim, então eu vou ficar na parte dos fluidos mais grosseiros, tá bom. Tá. Mas não é assim que funciona. O progresso é uma lei. Não é que Deus impõe, os espíritos até dizem esse verbo. A reencarnação impõe. É imposta. Impõe o progresso. O progresso é uma lei. Se é lei, é para ser cumprida. Pronto, final. É lei. Então tem que progredir. E o progresso é uma lei. Quando eu vou chegar lá e vou me acomodar, vendo os outros evoluir, será que vai ser bom para mim? Será que isso vai ser bom para a minha próxima existência? Porque eu ainda vou ter que ter inúmeras existências aí expiatórias, né? Provacionais, será que vai ser bom? Então a necessidade disso, com certeza a necessidade, nossa, vai ser automática da gente evoluir. E é melhor a gente começar a raciocinar aqui. Né? Então o Marco me lembrou, vou contar a história do Chico Xavier. Contam os biógrafos do Chico que ele levava algumas pessoas vindas, né, de outros lugares diferente de Pedro Leopoldo, levava para visitar algumas famílias muito pobres que moravam ali na cidade de Pedro Leopoldo. E uma vez ele levou uma dama da alta sociedade de São Paulo. Era uma senhora muito rica, e quando chegou na casa de uma família, no caso composta de uma avó e uma neta, muito pobres. Era um casal, não era só a senhora. Não, essa é outra história. Aí, quando chegou nessa casa, a senhora ficou muito condoída, muito triste, mas teve um momento lá que a dona da casa falou assim, eu vou preparar um café. E aí a senhora pensou, como é que eu vou tomar? Eu vim aqui, tudo bem, mas tomar café nesse copo, imagine os copos, porque ela não tinha condição, coitada, de comprar detergente, sabonete para fazer a limpeza correta dos utensílios. E aí o Chico captou a mensagem dela. A mensagem, o pensamento que não deixou de ser mensagem. Meu Deus. E aí ele captou a mensagem. Quando a senhora trouxe o café, ele levantou e pegou a bandeja com o copinho lá sujo de café. Quando ele pegou a bandeja, ele virou para a senhora da alta sociedade, minha irmã, pode tomar esse café porque você vai gostar muito.
E essa senhora depois teria contado que o perfume que saiu do café e o gosto de café era tão perfeito, tão delicioso, que a casa toda, além de tudo, ficou perfumada de um perfume que nem os melhores perfumes de Paris estavam à altura. Para a gente ver o poder desse coração que é Chico Xavier. O que ele conseguiu, né? Ele impregnou aquele café, que é feito de água, com fluidos de tal especialidade, de tal elevação, que o café ficou saborosíssimo, o odor agradabilíssimo e o cheiro da casa toda ficou mais perfumada do que um perfume mais caro de Paris. Então, mas o Chico é o Chico. Ele já sabia, encarnado, como manipular a água, não é? Como colocar nas suas águas, tanto que eu comentei que muitas pessoas que levavam água para ser fluidificada no centro em que o Chico trabalhava, elas tinham odor maravilhoso, elas mudavam a coloração, porque ele conseguia, com seu magnetismo pessoal, espiritual, unido ao fluido espiritual dos mentores da casa, né, que trabalhavam ali, fazer coisas assim inacreditáveis com uma simples água. Tudo isso que nós falamos, em exemplos, a Tereza contou a história do Chico e outras mais, que nós colocamos às vezes, isso está baseado no raciocínio, gente, na obra básica. No Livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo 8, Kardec coloca o Laboratório do Mundo Invisível. Muito interessante. Por favor, leiam, quem não leu, leia, porque explica muito bem, né, dentro da didática, né, inigualável que Kardec explica, como ele explica, do jeito que ele explica. Tem os itens vestuário dos espíritos, a escrita direta, formação espontânea de objetos tangíveis e modificação das propriedades da matéria, ação magnética curadora, que é mais o que a gente está falando. E aproveitando, é o capítulo 8 da segunda parte do Livro dos Médiuns. Vamos ler um trechinho aqui no item 130. 130. Ele diz assim: toda a gente sabe que, combinadas em certas proporções, duas substâncias inocentes podem dar origem a uma que seja deletéria. Uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio, ambos inofensivos, formam a água. Juntai um átomo de oxigênio e tereis um líquido corrosivo. Sim. Né? Mais um átomo de oxigênio. Sem mudança nenhuma das proporções, às vezes, a simples alteração no modo de agregação molecular basta para mudar as propriedades. Né? Então ele vem explicando e tal, e mais adiante ele diz assim... Isso, né? Na parte material. Exatamente. Né? Pois que ao espírito é possível tão grande ação sobre a matéria elementar. Concebe-se que lhe seja dado não só formar substâncias, mas também modificar-lhes as propriedades, fazendo para isso a sua vontade o efeito de reativo. Então, o que a Tereza colocou do exemplo do café, que o copo estava muito sujo, com certeza eles manipularam os fluidos, né? Os átomos, para poder limpar o copo primeiro, e depois manipularam para fazer o café tão saboroso, perfumado, não é? Então foram manipulações. E o perfume da casa? E o perfume da casa. Então, né? nos referindo ao café, porque não se faz café sem água, não é? Não, tem que ter água. Tem que ter. Então, é o que a Tereza colocou o exemplo, está baseado exatamente aqui no que Kardec explica do laboratório do Livro dos Médiuns. É o item 8, aliás, desculpa, é o item 130. Item 130 do capítulo 8 da segunda parte do Livro dos Médiuns. Sim. Tá? Certo. Do Laboratório do Mundo Invisível. É muito interessante e tem várias outras explicações que Kardec dá. Então, continuando.
Fazem eles, no caso, os ministros lá da União Divina, o serviço inicial de limpeza, e os institutos realizam trabalhos específicos no suprimento de substâncias alimentares e curativas. Então, foi aquilo, o principal é feito pelo Ministério da União Divina, e cada ministério coloca o fluido necessário aos seus habitantes. Então, o do auxílio vai tomar um caldo mais pesado, vamos dizer assim. E quem está na elevação, no esclarecimento, o caldo é mais leve, porque os fluidos já não precisam ser tão grosseiros, não é? Na Gênesis, no capítulo 14, no item 17, que fala das qualidades dos fluidos, Marco, deixa eu pegar aqui, só um instantinho. É a Gênesis, capítulo... Peraí. Livro A Gênesis, capítulo 14. Peraí. Item 17. Qualidade dos fluidos. Isso, qualidade dos fluidos. Mas deixa eu ver aqui. Qualidade dos fluidos, capítulo 17. Enquanto você procura, vamos só falar de uma coisa aqui. Ele fala assim, fazem eles o serviço inicial de limpeza, né? E os institutos realizam trabalhos específicos. Então, esse serviço inicial de limpeza, isso ocorre o tempo todo. O trabalho da espiritualidade é intenso, Por exemplo, vamos a uma reunião na casa espírita, vamos a uma reunião, né, e vamos estudar. Né? Da onde nós estamos vindo? O que nós estamos trazendo? É o trânsito dentro de nós, na nossa mente. É o trânsito, é a preocupação, ou estou doente, ou estou desanimado, ou estou depressivo. E os espíritos, antes de começar a reunião, eles já prepararam o ambiente há muito tempo, limpando a atmosfera, pela vontade, como nós já vimos aqui alguns exemplos, pela vontade, limpando a atmosfera fluídica daquele local, para que nós possamos ser recebidos ali. Né? A misericórdia divina é infinita nas suas ações, nas suas atitudes. É que nós não raciocinamos muito em cima disso ainda. Então o ambiente é preparado. Essa limpeza, como que ele fala aqui, serviço inicial de limpeza. O problema ali somos exatamente nós. nós que deveríamos pelos nossos pensamentos. A solução? Então, que nós vigiemos, né? O vigiar e orar de Jesus, né? É que nós vigiemos o nosso comportamento mental ao nos adentrarmos numa casa religiosa. Estamos falando mais assim do exemplo da casa espírita, mas pode ser qualquer uma, porque estamos indo ali por livre e espontânea vontade. Somos obrigados, ninguém nos está obrigando. Estamos ali porque nós queremos. Se nós queremos, que vamos com boa vontade, no comportamento para com o companheiro, nas atitudes, no modo de conversar e tudo. Então, essa limpeza é feita por eles, mas muitas vezes ela é complicada e quem estraga somos nós. Não que nós vigiemos isso. Então, olha só, no capítulo 14, no item 17, Kardec vai falar que os fluidos, eles não possuem qualidades sugêneres, mas as que adquirem ao meio onde se elaboram. Modificam-se pelos eflúvios do meio, como o ar pelas exalações e a água pelos sais das camadas que atravessa. Conforme as circunstâncias, suas qualidades são como as da água e do ar, temporárias ou permanentes, o que os torna muito apropriados à produção de tais fenômenos. Também carecem de denominações particulares, como os odores, eles são designados pelas suas propriedades, seus efeitos e tipos originais. Então, por que a gente está lendo isso? Para dizer que os nossos fluidos, eles dependem do que nós pensamos. Por isso que lá em nosso lar, cada ministério é que cuida daquela água que já chegou, basicamente, fluidificada pela união divina, mas cada ministério é que vai saber que tipo de fluido precisa ser colocado no alimento de quem habita aquele ministério.
não é? É como ele diz aqui, que o fluido ele não possui uma qualidade, ele é neutra, ele não possui uma qualidade sui generis, ele é neutro. Ele vai se modificar como a água e como o ar, de acordo com o meio em que ele esteja sendo produzido. Se é uma alma muito boa, como o Chico Xavier, os fluidos são excelentes. Se é uma alma como a minha, os fluidos, coitados, estão capenguinha, não é? Então, quando a gente trabalha na imposição das mãos no passe, a gente realmente tem que evocar naquela hora os bons espíritos, porque eles é que podem suplantar o nosso fluido capenga por um fluido mais evoluído, um fluido melhor, com qualidades que vão poder aliviar as dores e não prejudicar aquele que chega à casa espírita com mais dificuldade ainda, não é ele isso? diz, e Kardec fala, Tereza, logo adiante, você leu o item 17, mas no item 18 ele fala que o pensamento do encarnado, dilatando um pouco o raciocínio... Capítulo 14, né? Continua, só que é o item 18, o próximo item. Ele diz que o pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais, né? E se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias, conforme seja bom ou mal. Saneia ou vicia os fluidos ambientes. Então é aquilo que nós estamos falando do ambiente, das nossas reuniões, dos nossos estudos, seja qual for. Se eu for na igreja, se eu for no centro espírita, mas aí o meu compromisso no pensamento, porque isso que ele está falando aqui, no item 18, é o pensamento do encarnado que atua. Então, o pensamento, onde é que reza realmente o meu livre-arbítrio? No pensamento. Como os espíritos responderam a Kardec. Aí você não pode pôr freios, pôr peias aí. Você pensa o que eu quero, o real é ali. Então, que nós vigiemos isso, conforme a Tereza colocou, o que nós fazemos na hora do passe, gente, é impor as mãos. E orar. É isso que nós temos que fazer agora. A qualidade do fluido, passe, quem vai dar realmente são os bons espíritos, que são os trabalhadores diretos do nosso Senhor Jesus, não é? Isso. Então, quem vai dar os passes são eles. Não caímos na vamos dizer assim, na prepotência, né? De achar que somos nós que estamos resolvendo alguma coisa. Não. Jesus está permitindo o nosso trabalho ali para o nosso engrandecimento. Porque se ele quiser, ele resolve tudo. Mas para o nosso crescimento, para o nosso engrandecimento, é permitido o trabalho. Porque na hora do passe, no dia do passe, como os espíritos orientam, temos que nos abster de certas coisas, não é? Isso. Mas isso é outro estudo. Então eu acho que a gente pode até terminar de ler, mas a gente vamos voltar no próximo programa a comentar. Quando os diversos fios da corrente se reúnem de novo, no ponto longínquo, oposto a esse bosque, ausenta-se o rio da nossa zona, conduzido em seu seio nossas qualidades espirituais. A gente não viu que o rio, ele deságua no oceano invisível aos nossos olhos na terra? Então, essa água que vem, entre aspas, né, que não é água como a nossa, que vem do mundo espiritual superior, é uma água, entre aspas, carregada, saturada de bons fluidos. E por isso que criança gosta de tomar banho na chuva também, não é? É muito bom, eu também gosto. É muito bom, né? Beleza, jogar bola na chuva. A gente perdeu esse hábito, não devia perder. Só para terminar, Teresa, rapidinho, então, ele está dizendo aqui da qualidade que o rio carrega dos nossos fluidos, da água. E essa água vai chegar na casa do morador do nosso lar para beber aquele suquinho de maçã lá na frente, que tem lá no livro A Vida Continua. Se os moradores da casa não tiverem compromisso no pensamento do bem, todo esse trabalho anterior foi inútil, porque eles magnetizariam a gente água, vai comentar sobre isso. Mas como compromisso dos moradores do nosso lar, o pensamento do bem, aí ela continua boa também. A gente vai comentar sobre isso no próximo programa, porque na nossa casa também o nosso pensamento influi a água da nossa caixa d'água, não é? Então vamos nos despedir agradecendo a todos a atenção, muita paz, que Deus abençoe. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação Tereza Cristina e Marco Antônio.